Essa é uma aula sobre fatorial. O fatorial é uma operação matemática, assim como a gente tem multiplicação, soma, subtração, é um jeito fácil de entender o fatorial, encarar ele como uma operação matemática, que eu vou definir agora nessa aulinha, começando então partindo de alguns exemplos, começando por 4 fatorial, por exemplo. Eu defino 4 fatorial e o fatorial ele é representado por esse ponto de exclamação aí que está na tela, como as multiplicações, o resultado das multiplicações sucessivas aqui de 4 vezes 3 vezes 2 até chegar no 1, certo? Nesse caso, a gente tem 4 vezes 3 igual a 12, 12 vezes 2 igual a 24. Da mesma forma, eu vou usar a mesma ideia aqui para calcular o fatorial de 3. 3 fatorial vai ser então 3 vezes 2 vezes 1, 6. Posso calcular o do 2 também. Eu vou calcular esses fatoriais mais simples antes, e só a partir dessa ideia, para depois a gente pensar nos que podem ser um pouco mais complicados. A ideia que eu quero passar aqui, então, é que desse nosso esboço aqui que a gente fez, desses 3 exemplos, a gente pode definir o fatorial como n vezes o fatorial anterior. Certo? Essa é uma definição recursiva. E faz sentido pensar assim se a gente pensar, por exemplo, que 24, que é 4 fatorial, é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial a gente viu aqui em cima, é igual a 6, então 4 vezes 6, 24. É verdade isso, eu estou mostrando aqui que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. É a ideia dessa regra que eu estou usando nessa definição que eu escrevi aqui em cima. Agora que eu defini que eu tenho uma regrinha aqui para o fatorial, eu vou pensar um pouco em o que pode ser esse n aqui, que tipo de número pode ser esse n do fatorial. Eu estou tentando definir o meu fatorial aqui como um número, vou colocar aqui do lado ainda, a minha ideia é tentar mostrar que esse fatorial aqui, ele funciona para todo n pertencente aos naturais, ou seja, para todo número inteiro não negativo. Então ele tem que funcionar para os números para cima aqui, fica fácil enxergar que sim, a gente pode calcular, por exemplo, o 5 fatorial diretamente como 5 vezes 4 fatorial. Vai ser igual a 120. Ok, sem problemas. A minha dúvida agora é o que acontece quando eu calculo 1 fatorial. Bom, a gente sabe que o 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial, da definição aqui em cima. Se eu dividir dos dois lados por 2 aqui, então, passar o 2 dividindo, eu tenho que 2 fatorial sobre 2, 2 fatorial se equivale a 2. 2 fatorial sobre 2 é igual a 1 fatorial. Aí a gente consegue definir 1 fatorial como sendo 2 fatorial, que é igual a 2, dividido por 2, 1. Faz sentido, certo? Usando a mesma ideia, eu posso definir o 0 fatorial. Se eu sei agora que o 1 fatorial é igual a 1 vez 0 fatorial, ou 1 vez 0 fatorial é 0 fatorial mesmo. 0 fatorial é igual a 1. Agora que a gente tem um pouco mais de informação e a gente descobriu que sim, o n funciona para todos os naturais aí, nessa formulinha que a gente deduziu aqui a partir dos exemplos, eu vou juntar a informação que a gente conseguiu com essa fórmula, a gente descobriu, a gente tem um jeito de calcular e a gente tem um valor para 0, para o 0 fatorial e um valor para 1 fatorial. Eu vou juntar essa informação aí que eu tenho numa definição um pouquinho mais formal então do fatorial. A gente define os fatoriais para os fatorial de n, desde que o n seja natural, ou seja, inteiro e não negativo, zero e todos os positivos, da seguinte forma, como n fatorial igual a 1 se n for igual a 0, ou
se n for igual a 1, ou n vezes n menos 1 fatorial, caso n seja maior do que 1. Sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.